Voltando só um tiquinho em relação ao Pix. O Pix é usado hoje por 46% da população. O cartão de débito é usado por 17% e o cartão de crédito por 11%. Vindo agora o Pix parcelado, a tendência é engolir mais ainda os cartões de crédito. Claro. Né? Claro. E esta é uma coisa que incomoda. Essa é uma coisa que incomoda E veja, muito. e na carta que ele mandou no dia 9, ele já falava assim, que eu vou pedir para o escritório de representação comercial dos Estados Unidos, eu vou pedir para abrir uma investigação contra o Brasil por deslealdade comercial. Uhum. Isso foi dia 9. Dia 16, uma semana depois, abriu-se a investigação. Né? Jameson Greer, cara que abriu. Abriu-se a investigação. E nessa investigação, a linguagem é toda cifrada, mas é assim. Quais Jameson são... o quê? Greer, G-R-E-E-R. Tá. Greer. Tá. Desculpa, professor, mas acho Não, que a tudo bem, pronúncia é essa tá mesmo. certo, tá correto. Eu não tenho uísque no Flow, né? Pra você comprar. A gente vai arrumar, peraí, deixa eu arrumar. E quando ele abre... Rapidinho, um parênteses. É que só tu toma uísque aqui, então a gente tá... Bebe o quê? A gente bebe, sei lá, outras coisas aí, mas a gente já mandou vir, tá? Tá. Então É fica bom tranquilo. Quando ele abre a investigação, a linguagem é toda cifrada, mas item número 1, problema com meios de pagamento. Pix. Né? Sim. Problemas com, como é que é? Tarifas, as tarifas desiguais, isto é, todo país... É claro que o Brasil não cobra para alguns produtos a mesma tarifa que cobra Estados Unidos, União Europeia, México, mas isso todo país faz isso. Uhum. Você vai criando um equilíbrio na balança com os países. O fato é, a nossa balança com os Estados Unidos é deficitária, cara. Uhum. Não faz o menor sentido a tarifa. Ela já não faz sentido de jeito nenhum, porque tarifa, como ele aplicou, é assim, na quitanda, você paga o quitandeiro, ele não te paga nada, mas ele te dá fruta, né, porra? Não é isso? Uhum. Aí você, não, ele está cobrando tarifa porque eu tenho déficit com ele. Mas você tem déficit que você compra. Senão, não tem. Agora eu vou falar pro meu quitandeiro, vamos rachar? Eu só vou te pagar metade? Ou você me paga... Agora, com um país deficitário, aí é um absurdo. De 2009 até agora, são 415 bilhões de dólares entre balança de produtos e balança de serviços. Sim, faz muito sentido. Só de produtos são 80 bilhões de dólares. Por que tem tarifa para nós? Então, é absolutamente insano que se faça essa escolha. Então, aí, lá, tarifas desiguais. Aí tem propriedade intelectual. O cara teve a coragem de citar 25 de março. É. 25 de março. Então, eu tenho um Rolex que eu comprei em Nova York. Num daqueles panos que tem no chão, dos nigerianos. Aliás, como eu bem com a minha mulher, é o único que nunca parou até hoje. Que custou gigantesco. Vai ser 3 dólares. 10 dólares, 5 10 dólares. dólares, 5 dólares. Lá não tem, né? Só aqui tem. Aí, aí fala desmatamento. O Trump falando de desmatamento. Mas o desmatamento é o nome da carne. Que eles estão acusando a carne brasileira de ser carne produzida em desmatamento. Entendi. E atenção, aqui eu tenho umas pinimas com agro-reacionária aí, mas atenção, a nossa carne, quase toda ela é uma carne certificada de áreas legais. É mentira. O Brasil tem um dos mecanismos mais rigorosos de controle da carne. Né? Especialmente por causa da JBS, Marfrig, essas grandes... São empresas internacionais que estão... A gente tem abate judeu, a gente tem abate islâmico, a gente tem abate com os sacerdotes dentro dos frigoríficos, cara. Não tem isso, mas ele quer pegar a nossa carne. E, finalmente, ele fala do etanol. Que é atenção, uma semana depois da carta malcriada falando do Bolsonaro. E é claro que nessa carta do representante comercial... nessa carta desse documento, aí não se fala, obviamente, de Bolsonaro. Porque não é isso. Agora, ele tem o livro dele sobre negociação, né? O que ele ensina sobre negociar? Negociar é o seguinte, é você estrangular o outro
E de vez em quando você dá um respiro para ele, que é a Achar técnica, que tá na vantagem. é a técnica do torturador. O que o torturador faz? Ele tem uma cabeça de torturador. O torturador vai, bate, dá uma aliviada e diz: você vai falar o que eu quero? Você vai fazer o que eu quero? E aí o cara confessa o que sabe, o que não sabe, para voltar a ser torturado depois. É por isso que quando começa essa conversa imbecil de Lula não tem que ligar para Trump, depende, ligar para fazer o quê? Para falar o quê? O ministro Fernando Haddad anunciou hoje que o encontro online, a reunião online que ele teria com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira Scott Bessent. foi cancelado. Sim. Né? O encontro cancelado, segundo ele, porque houve atuação da militância diplomática das forças da extrema-direita que atuam junto à Casa Branca, e lembrou que depois que ele anunciou que faria este encontro, essa reunião, o Eduardo Bolsonaro disse que ia se empenhar de toda forma para inibir qualquer contato entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Você acha que o Eduardo Bolsonaro teve peso nesta decisão de cancelamento ou é parte deste jogo muito maior que o governo americano está... Eu acho que teve e não teve. Uhum. Né? Quanto mais os Estados Unidos tensionarem, Reinaldo, é unidirecional, fala perto. Quanto mais eles tensionarem a situação interna, dentro dessa perspectiva que eu estou falando, quanto mais você esticar e quanto mais você sufocar, melhor. Né? E, portanto, o Eduardo exerce um papel importante nisso. O Nepo Baby da ditadura exerce um papel importante nisso. Outros ali, o sanfoneiro exerce um papel importante nisso, por incrível que pareça. Né? O Wilson... O sanfoneiro, enfim, aquele lá de Pernambuco. Wilson Machado? Se o senhor não for Machado, está cortando muito mal. Então, essa gente exerce um papel importante ali. Então, quanto mais ele esticar, melhor. O Haddad também fica uma lição, né? Não anuncie encontros. Hoje não é para anunciar encontros, é para ter encontros. Tem um encontro, converse. Só se fala de encontro que já houve, não se fala de encontro por haver, né? Porque é claro que eles vão tentar impedir. É claro que eles vão criar... Tanto é que depois eles saíram, os dois emitiram uma mensagem, depois que o Haddad falou isso, os dois falaram assim, afetando modéstia, né? Não, nós não fomos nós, queremos dizer que estamos sim aqui, mas não fomos nós, é que o Brasil não tem diplomacia, o Brasil não conversa, o Brasil não sei o quê. Não é verdade, as conversas estavam acontecendo, desde sempre estavam acontecendo. É curioso, eu fiz 2 ou 3 reconversas sobre isso, dizer assim, escuta, o Trump não dá bola para o Brasil, né? Porque o Trump assumiu, se vocês pensarem, o Brasil estava meio assim. Aí dizer, não, o Brasil é tão irrelevante que ele já não quer nem saber do Brasil. Não era, né? Não era. Não era. Não era porque, na verdade, existe hoje esse negócio de... Se você pensar, o que o Trump... Olha só, qual a visão que ele tem do mundo, né? A Rússia, ele ameaça a Rússia, manda navio nuclear, sabe que não vai usar, e depois marca uma cúpula com Putin. E fez aquilo que fez com o Zelensky no dia 28 de fevereiro, que dá até tristeza aquilo de lembrar. Ali é sinistro, horrível. É inacreditável, né? Porque o Trump, no fundo, ele diz assim, quer saber? A Ucrânia é da Rússia, eu não quero... Ele não gosta da OTAN, não me interessa esse negócio. Ele está preocupado com a China, não gostaria de uma aliança da China com a Rússia, né? Se der para quebrar essa aliança, ok. E ele vê a América Latina como assim, a América Latina é nossa, a Ucrânia de vocês, a América Latina é nossa e tá tudo certo. Uhum. Né? E destruindo o que é notável, né? Destruindo o sistema internacional de cadeias produtivas. A minha brincadeira hoje, os petistas ficam bravos quando eu falo, mas eu vou falar isso com o Lula amanhã, fazendo uma brincadeira que seja, só para eu falar que não é verdade, né? Eu vou falar, o Lula hoje é um dos maiores líderes do capitalismo mundial. Por que o Lula está defendendo? As relações comerciais entre os países, as trocas reguladas,
segundo a integração das cadeias produtivas, o que integra com o que e não sei o quê, né? Que os países negociem com outros, paguem o preço justo. Isso é o capitalismo hoje. É o capitalismo globalizado, é isso. Mas o Trump não. O que ele quer? Não, tem de produzir nos Estados Unidos. Isso não é capitalismo, cara. Sem contar que isso é contra tudo que os Estados Unidos pregaram aí. Eles criaram a globalização. A globalização não é uma invenção da América Latina, porque a gente não tinha porrete para isso. Eles criaram isso. Os produtos foram barateados, e aqui é onde a minha coisa com os esquerdistas, muitas vezes, eu não sou um adversário da globalização. Muitas vezes o preço caiu justamente porque você criou essas cadeias integradas. A China, nesse processo... Mas aí tem uma outra coisa deles, né, que é espetacular. Quem mais tirou gente da pobreza com a globalização? A China. Exatamente. 600 milhões de pessoas. Basicamente porque os Dois Os Estados Unidos mandou para lá toda a sua produção de fábrica mesmo, acontece na China, né? E, portanto, os empregos estão lá, tudo está lá. Mas, e sem contar que em razão das terras raras, da tecnologia, não sei o quê, chips, etc. Mas, veja, o Elon Musk, esse grande gênio da humanidade, sem dúvida, um cara tem um dinheirinho. Mas ele foi ensinar chinês a fazer carro elétrico, né? E chinês aprendeu. E inundou o mundo de carro elétrico. A China, no meio dessa zorra toda, a China cresceu 5,2%. Estava previsto que ia crescer 4%. Quando você fala de 1,2 ponto de crescimento da China, você não está falando de 1,2 ponto de crescimento do Uruguai. Com a devida vênia do Uruguai. Estou só falando que é um pequeno país e a China é quem é. Então, na verdade, em muitos aspectos, eu não estou cantando aqui a decadência do Império Americano, né? O Império Romano começou a morrer 400 anos antes, pode demorar um pouco até acabar, né? Mas a verdade é que a China ganhou essa guerra. Já ganhou. E isso é um perigo, sem dúvida nenhuma é um perigo, porque nós estamos falando de um sujeito ciclotímico, amalucado, que acha que não perde nunca. Né? E com o Xi, ele está quebrando a cara, porque o Xi também demonstra resiliência. Eu faço sempre a brincadeira, ele sempre dá gargalhadas, assim, né? E fica muito claro que as organizações de comércio, as organizações geopolíticas, nessa hora de negociar com o Trump, acabaram mostrando uma fragilidade absoluta, gigantesca, né? Porque a Europa, cada país foi negociar por si, a turma do Mercosul, cada um saiu atirando para um lado, né? Os BRICS, a Índia foi negociar do jeito dela e tomou uma trombada, e por aí vai. É que os BRICS não são exatamente um bloco econômico, né? Mas um bloco comercial que tenta a coisa mais... Você citou bem, pega o caso da Índia. O Narendra Modi, que aliás é um reaça bem... essa altura, né, posso? Um reaça bem escrotinho. Um cara de direita, truculento, inclusive, né? Mas faz um governo bastante vigoroso ali, tem feito, quase perdeu a última, mas ganhou ainda. Ele foi um dos primeiros caras recebidos pelo Trump no Salão Oval. E a China está com tarifa de 50% agora. Já estava com 25%, que já era muito alta. E aí falou assim, tem que parar de comprar petróleo da Rússia. Mas a Índia não tem como parar de comprar petróleo da Rússia. Ela não tem. De onde ela vai comprar petróleo? Porque ela compra o petróleo barato da Rússia. Se ela for comprar petróleo a preço de mercado, ela quebra. Vai ter dificuldades enormes, né? Então tome tarifa de 50%. A União Europeia, veja, a União Europeia conversou e acabou ganhando a tarifa linear de 15%, que para a União Europeia é muita coisa, mas não foi só isso, não. A União Europeia se comprometeu a investir 900 bilhões de dólares em indústria americana. Isso está no compromisso. Quem saiu atirando contra a Ursula von der Leyen? Os dirigentes europeus, inclusive os de direita. Não, é uma merda esse acordo para nós. E você se lembra, essa reunião foi feita na Escócia, foi uma coisa constrangedora. A Ursula von der Leyen, que é pequenininha, ela sentada na cadeirinha assim, né, com o pezinho assim. E o Trump lá,
numa cadeira, com as pernas reganhadas, com os ovos botados na cadeira, com as mãos assim. Uma coisa absurda, grotesca, grosseira, né? E isso ele fez com todo mundo. Com todo mundo. Como é que ele tratou? Vocês viram a reunião dele com o primeiro-ministro japonês? Com o japonês não vi. Você não viu que ele esqueceu o nome do cara e começou a chamar Mr. Japaman? Meu Deus do céu, cara. Você não viu isso? Não vi. Ele esqueceu o nome do Meu cara. Deus do Ele céu. esqueceu o nome do cara e começou a chamar o japonês. Esta semana. O japonês que tá aqui. E o cara. Foi lá o presidente da Libéria. Porra, mas isso é de um desrespeito Mas é abissal. inacreditável. Foi o presidente da Libéria. A Libéria é um país que foi criado por uma escrotidão americana de pegar escravos nascidos nos Estados Unidos falando inglês, que não falava outra língua nenhuma, e dizer assim, vocês vão embora daqui no século XIX, que nós arrumamos um lugar na África para vocês irem. E eles foram. E criaram a Libéria, que não é um lugar muito bom, né? E outros que fugiram. Ele recebeu, não vou lembrar o nome do presidente da Libéria, ele recebeu o presidente da Libéria. Presta atenção. Seu inglês é muito bom. Eu não sabia que você falava inglês tão bem. O país fala inglês desde o seu nascimento, porque inclusive foi praticamente imposto a eles. Você entende? Então, assim, é com Zelensky aquilo que a gente viu. É com o primeiro-ministro do Canadá. Isso a propósito. Lula, liga pro Trump. Alguns bostinhas com esse negócio. Ele pega o primeiro-ministro do Canadá e diz... Toma mapa lá. Olha esse mapa. Essa linha reta, né? Que é aquela linha reta que você faz os dois e só ali no leste tem que dar aquela recortada. Essa linha é artificial. Por que a gente não junta? Você sabe que eu sou um homem do mercado imobiliário. E eu vejo isso como homem do mercado imobiliário. Não me conformo. Aí o presidente do Canadá disse, o primeiro-ministro do Canadá, que aliás ganhou a eleição porque ele apoiou o outro, né? Disse, olha, há coisas que não dá para vender, né? Por exemplo, ninguém quer comprar o Palácio de Buckingham, não dá para vender. E nem o Canadá está à venda, né? Aí disse, é uma pena, não, mas você vai mudar de ideia. Aí você quer que eu vá lá agora? Eu vou lá porque para ele ficar fazendo bullying comigo? Não, eu vou ter que conversar. Reunião, cara, primeiro, o Tancredo tem uma frase ótima que você lembra. Reunião não é para decidir, é só para celebrar o já decidido. Mas você vai fazer a reunião? Eu vou fazer uma reunião aqui aberta. Tá tudo errado, né? Se você fizer isso no Flow, você se quebra a cara. Com certeza. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.